Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência, peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Hoje é dia 6 de outubro e, como todas já sabem, é o aniversário daquele 6 de outubro de 2002, no qual vários de nós estávamos em Roma para participar da cerimônia de canonização do fundador do Opus Dei. O dia em que outro santo, o Papa São João Paulo II, declarava José Maria Escrivá santo. Esse dia em que, no documento oficial, o Papa declarava, em honra da Santíssima Trindade, para exaltação da fé católica e crescimento da vida cristã, com a autoridade de nosso Senhor Jesus Cristo, dos santos apóstolos Pedro e Paulo, e a nossa, a do Papa, depois de ter amplamente refletido, invocado muitas vezes a ajuda divina e ouvido o parecer de muitos irmãos no episcopado, declaramos e definimos santo o beato José Maria Escrivá de Balaguer e o inscrevemos no catálogo dos santos e estabelecemos que em toda a igreja seja devotamente honrado entre os santos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essas são as palavras, a fórmula da canonização. É assim que o Papa São João Paulo II declarou santo José Maria Escrivá, fundador do Opus Dei. E isso tem uma importância muito grande para a igreja. Afinal de contas, é mais um santo, mais um exemplo próximo de como alcançar o céu. Quer dizer, todos os santos, cada santo, é para nós um exemplo. Um exemplo de um caminho concreto que leva ao céu. De um caminho concreto que pode ser seguido, porque tem essa garantia, olha, viver da forma como ele viveu, leva para o céu. Então, declarar alguém santo tem essa imensa importância de mostrar para os fiéis cristãos, católicos, um caminho factível, confiável, um caminho seguro rumo ao céu. Claro, na igreja há muitos caminhos que levam ao céu. Porque há muitíssimas almas, há muitíssimas pessoas, e cada pessoa, cada um de nós deve encontrar o seu caminho. Qual é o caminho que me leva ao céu? Ou qual é o caminho que Deus escolheu para mim, que Deus tem reservado para mim? O meu caminho de santificação, o caminho que vai me levar ao céu.
há muitos caminhos na igreja. E a partir daquele dia 2 de outubro de 1928, foi o dia, né, que São José Maria, que Deus mostrou para São José Maria o que ele queria dele, né, o que Deus queria do padre José Maria Escrivá, naquele dia 2 de outubro de 1928, né, no comecinho daqueles dias de retiro espiritual que ele estava fazendo. Ele tinha acabado de começar praticamente o seu retiro espiritual. Estava lá no seu segundo dia de retiro espiritual, né, que ele tinha costume, né, de todos os anos, né, fazer um retiro espiritual, e já sacerdote, né, tinha sido ordenado 3 anos antes, já era padre, mas ainda tinha essa inquietação, né, o que Deus quer de mim? Ele sabia que não era só ser padre, só entre aspas, porque o sacerdócio já tem uma importância incomparável, mas ele, José Maria Escrivá, o padre José Maria Escrivá, sabia que, olha, Deus quer algo mais de mim. E ele não sabia o que era, já fazia 10 anos mais ou menos, que ele clamava a Deus, né? Senhor, que eu veja, o que o Senhor quer de mim? Vocês conhecem essa história, já devem ter ouvido falar algumas vezes, já talvez tenham inclusive lido, né, na biografia. E São José Maria, com essa inquietação dentro do seu coração, nesse segundo dia do retiro, dia 2 de outubro, logo no começo da manhã, ou no meio da manhã, né, depois de ter feito a primeira meditação, depois de ter celebrado a missa, depois do café da manhã, estava no seu quarto, né, organizando aquelas fichas que ele tinha anotado, né, com essas moções do Espírito Santo, com essas moções, com essas iluminações de Deus ao longo dos últimos anos. Estava ele organizando essas fichas, quando Deus mostrou para ele o óculos dele. Um caminho de santificação no meio do mundo. Ou seja, Deus quis recordar a igreja de forma viva e palpável que o fiel leigo pode ser santo, mais ainda, deve ser santo. A exigência pela santidade é a mesma de um papa, de um bispo, de uma religiosa, de uma freira, o leigo, os leigos, né? Uma dona de casa, uma trabalhadora, né? Um trabalho manual, trabalho intelectual, todos os trabalhos nobres são ocasião, são caminho de santificação. E que o leigo é igualmente chamado à santidade. Esse chamado heróico, ou melhor, esse chamado claro, inequívoco, de que todos nós somos chamados por Deus à santidade. E hoje, na nossa meditação, vocês devem estar pensando, né, Padre Luciano já, para variar, mudou o tema e desviou do tema, está falando da santidade, e o tema é sobre o bom humor. O Padre Luciano é difícil, né, de tolerá-lo, de aguentá-lo, né? Ainda mais, bem, ele já falou outra coisa. Esquece, censurado. O resto da frase foi censurado. Então, esse Padre Luciano doido, né? Não, mais ou menos. Por quê? Porque o tema do bom humor, ou seja, o tema da alegria, é um tema diretamente relacionado à santidade. Quem é a pessoa alegre? Quem é a pessoa feliz? A pessoa realmente feliz nessa vida é aquela que caminha rumo ao céu. É aquela que encontrou o caminho que leva para o céu e que caminha de verdade por este caminho. Que luta por viver esse caminho. Porque a fonte da alegria é a mesma fonte da santidade. É Deus. A alegria é um fruto do Espírito Santo. A
A alegria, o bom humor é um fruto de Deus. Os santos são pessoas alegres. São José Maria tinha horror, para dizer de alguma forma, tinha horror a essa imagem caricaturesca de um santo com a cara amarrada, né? Do santo, quer dizer, a pessoa que luta por ser santa, a pessoa que luta para ser, sei lá, né, para ser rezadora, para ir à missa, para rezar o texto e tal, e com a cara fechada, com a cara brava, com a cara de poucos amigos, né, emburrada, mal-humorada, chateada. Quer dizer, essa pessoa triste, tristonha, essa pessoa no fundo, ela não está na presença de Deus. Porque o caminho de Cristo é o caminho do amor. E nesse caminho, é óbvio que nós encontramos a dor, o sacrifício, mas isso tudo não é desculpa para a gente ficar triste. Eu posso ficar triste porque eu estou com dor de cabeça. Eu posso estar irritada, ou irritadiça, ou mal-humorada, ou chateada, porque, sei lá, aquele plano maravilhoso que eu tinha pensado deu tudo errado. Então eu tenho o direito de estar triste. Não. Na medida em que nós formos aprendendo a viver todos os aspectos da nossa vida, todas as circunstâncias da nossa vida, todos os acontecimentos da nossa vida, com o olhar de Deus, nós vamos aprendendo de fato, de forma mais profunda, encontrar a alegria, ao encontrar a vontade de Deus. Quer dizer, eu busco fazer por amor a vontade de Deus. E nesse processo eu encontro a alegria. Por quê? Porque estamos procurando fazer o bem. Estamos procurando bem, ir pelo caminho da santidade, ir pelo caminho que leva ao céu, é fazer o bem. É fazer as coisas bem feitas, é fazer as coisas por amor. Reparem, assim o espírito cristão, ou seja, o espírito de Cristo, o espírito de nosso Senhor Jesus Cristo, nos leva a transformar os motivos de irritação, os motivos de tristeza que existem, né, em motivos de paciência. Já vimos, né, que paciência é amor, tem tudo a ver com amor, de diálogo, de compreensão, de ajuda aos demais, de bom humor, levar as coisas na esportiva, sem ficarmos irritados, sem perdermos a paciência com os outros. O sadio, né, o saudável, né, bom humor, né, ele é um remédio poderosíssimo para dissolver os problemas. A pessoa que luta por ser bem-humorada, a pessoa que luta por cultivar a alegria, é uma pessoa que vai conseguindo reduzir as tragédias da sua vida. Porque a pessoa olha para as coisas, né, para as dificuldades, para os obstáculos, para a própria cruz que aparece. A pessoa olha para aquilo e fala assim: olha, não é para tanto. Calma, pera lá um pouquinho. Calma, deixa eu ver isso daqui com calma. Deixa eu pedir ajuda para Deus. E as coisas vão, né? E a gente vai sabendo, as coisas vão entrando nos eixos, a gente vai aprendendo a lidar com as dificuldades, com a cruz, com a incompreensão, com os problemas, com os planos que fogem do nosso controle. Uma pessoa que procura ser alegre, que procura cultivar a alegria e o bom humor,
tem um exemplo de vida, ou melhor, uma conduta de vida que arrasta, que contagia. Por quê? Porque é muito bom, e eu acho que todos nós temos essa experiência, né? Como é bom estar perto de uma pessoa bem-humorada, de uma pessoa feliz, de uma pessoa alegre, de uma pessoa que não se deixa abater pelas dificuldades. Porque, repito, afinal de contas, todos nós vamos encontrar ao longo da nossa vida muitas dificuldades, né? Ou muitos motivos, né, de tristeza ou de dor, coisas que nos exigem, que nos sacrificam, que nos mortificam. Na vida de todo mundo isso vai acontecer, né? De uma forma ou de outra, né? Agora, quando a gente tem esse foco ou essa disposição de sobrelevar as coisas, né? De não dar tanta importância para aquilo que não tem que, né? Para aquilo que não vale a pena, né? Ou ter paciência, fortaleza para superar um obstáculo, para padecer, né? Muitas vezes, né, temos que ter essa paciência de padecer. A palavra paciência tem tudo a ver com isso, né? O sentido etimológico dela é justamente esse. E na vida de São José Maria, afinal de contas, hoje é por isso que estamos meditando o seu exemplo, porque hoje é o dia que ele foi declarado santo, né? Ainda que todo mundo sabe que o dia que se comemora São José Maria é o dia do seu falecimento, 26 de junho. 26 de junho. Só que, claro, não deixa de ser um dia especial hoje também, que foi o primeiro dia que ele foi declarado santo, que toda a igreja pôde chamá-lo de santo. Foi hoje, há 18 anos, naquele dia 6 de outubro de 2002, lá em Roma, na Praça de São Pedro, lá no Vaticano. E olhando para a vida de São José Maria, a gente se pergunta, como é que foi a vida de São José Maria? Sombra e água fresca? Bem, basta a gente ler um pouquinho as biografias, que a gente vê e percebe rapidamente que não foi nada disso, né? Desde cedo, São José Maria aprendeu o que era dor. Como vocês devem se lembrar, São José Maria perdeu algumas irmãs de morte natural, de doenças que não tinha cura na época, né? Umas viroses, não é só a Covid que assusta, né? Umas viroses, inclusive umas bactérias, né? Porque quando São José Maria era criança e suas irmãs também eram crianças, não existia antibiótico, né? Esse remédio que mata as bactérias, né? Seja qual for a infecção, né? Seja pulmão, nariz, garganta, etc. As médicas aí depois explicam esses trem. As dentistas também, né? Vivem receitando esse antibiótico, né? Para tratar. Então, várias irmãs de São José Maria, minha memória é péssima, eu estou aqui me resistindo para não dizer o número. Acho que foram 3 irmãs, né? Não me pergunta o nome das irmãs não, que eu já tentei decorar, mas não deu certo. Mas, então, 3 irmãs morreram. A tal ponto que São José Maria um dia perguntou para a mãe dele, o próximo sou eu? Tipo assim, tá morrendo todo mundo aqui do meu lado? O próximo sou eu? Né? Claro, isso deve ter feito, com certeza, fez a mãe de São José Maria sofrer, né? Saber que o seu filho estava apreensivo, porque, ó, pela sequência aqui, né, morre a mais novinha, a outra, agora o próximo sou eu. E de fato, São José Maria ficou doente, quando ele tinha 2 anos de idade. E os médicos disseram para os pais, né, ele não passa dessa noite. Então, foi quando a mãe e o pai fizeram aquela promessa para Nossa Senhora de Torre Ciudad. Olha, se a senhora curar o nosso filho, nós vamos fazer uma peregrinação penitente, né, para agradecer. Né? Nós vamos até lá no Santuário de Torre Ciudad, que não era tão perto da cidade não, também não era tão longe, mas, né, dava seu trabalho até lá. E fizeram o último trecho de uma forma bem penitente lá, pela trilha, um negócio bem acidentado, né, bem, até perigoso, né?
Por quê? Porque no dia seguinte o médico toca a campainha, ou bate na porta, né? Não sei se tinha campainha na época, acho que não. Bate na porta, né? E pergunta a primeira coisa para o pai dele: que hora que o menino morreu? Que legal, né? Começar, oi, bom dia, né? Bom dia, né? Não, que hora que o menino morreu? E o pai de José Maria Escrivá, o seu José, vira para o médico, também já esqueci o nome, e vira para o médico e fala: ô doutor, vai lá, tá lá no berço brincando. O médico levou um susto danado, foi lá ver, e de fato a criança estava brincando e não tinha mais sinal nenhum de doença. Quer dizer, foi isso que levou a sua mãe a mais tarde dizer para o filho, né? Filho, né? Deus deve ter algo de muito especial para você, porque Nossa Senhora te salvou. A mãe de José Maria Escrivá já intuía, né? Como toda boa mãe, né? Que tem alguma coisa aqui. Deus está querendo alguma coisa desse moleque, desse menino, né? Então, depois, o seu pai vai à falência por um erro que não foi dele. Não vem ao caso aqui explicar a situação. Mas, quer dizer, a família que era bem de posses, né? Muito bem, estava bem situada socialmente, perdeu tudo. E por honrar a sua palavra, o pai de José Maria Escrivá vende tudo, quita as dívidas, quer dizer, assume a responsabilidade que não foi dele. E a família fica bem assim, justa, apertada de dinheiro. Isso vai fazer José Maria sofrer. Porque, claro, a gente conhece a fofoca, né? Então o povo falava, né? O povo corria pela cidade, mais cidade pequena, né? Corria a voz, né? Da pobreza da família dos escrivás, dos escrivá. Mais um sofrimento. E aí São José Maria decide, então, com as pegadas na neve, que o Frei Evaldo até lembrou desse episódio lá na missa de sábado. Quem não esteve lá, depois pergunta como é que é, para as meninas do farol, né? São José Maria decide entregar a vida para Deus. E aquilo ali faz o seu pai sofrer. Ainda que o pai apoiasse. E quando São José Maria está prestes a ser sacerdote, a ser ordenado sacerdote, o seu pai morre. Então o seu pai não viu o filho ser sacerdote. E a partir desse momento o aperto financeiro piora, aperta mais, porque aí o cabeça da família passa a ser ele. E ele teve um momento de questionar: meu pai morreu, eu ainda não sou padre, eu sou diácono, eu posso pedir uma dispensa de ser diácono para trabalhar, para sustentar minha família. Passou isso pela cabeça dele, mas ele viu naquele sinal até uma confirmação de Deus, em algo que as pessoas talvez tivessem pensado assim: não, então deixa esquece essa história de ser padre, agora você tem que cuidar da sua mãe e dos seus irmãos. Sobreviveram, né, 3 irmãos, né? As várias irmãs morreram, mas ainda tinham 3 irmãos, né? Tio Santiago, a tia Carmen e São José Maria Escrivá, né? A gente chama de tio, porque irmãos do nosso pai, do nosso padre, né? São José Maria. São José Maria vai adiante, né? Não, eu vou assumir essa responsabilidade, e prometeu para sua mãe e para os seus irmãos: olha, eu não vou deixar faltar nada para vocês. Bem, nada do essencial, porque quando a gente vai ver a história, faltou muita coisa, né? Foi uma penúria assim que a gente não faz ideia. Lendo as biografias, sim, dá para fazer uma ideia bastante boa do sofrimento desses anos. E tá vendo? A meditação já virou sofrimento. Era para ser bom humor, né? Por quê? Porque o que eu queria dizer? Porque com todo esse sofrimento, São José Maria não ficou revoltado com Deus, tipo o Jó, sabe o Jó? Da Bíblia, o famoso da Bíblia, né? São José Maria sofreu e não falava mal de Deus, não se revoltou, acolheu aquilo ali, como quem diz assim: olha, se Deus permite que isso aconteça comigo, é para o meu bem, então vamos tentar descobrir,
Qual é o bem que está escondido nesse sofrimento todo? E era isso que fazia ele ser tão feliz, tão alegre. A confiança em Deus, a filiação, o sentido, a convicção da filiação divina. Como quem disse, olha, eu sou filho de Deus. Então, tudo que me acontece é no mínimo permitido por Deus. Então, eu não tenho motivo para ficar triste, para ficar chateado, para ficar revoltado com Deus e achar que Deus está sendo injusto comigo. Não tenho motivo para isso. Mas claro, como todo ser humano, São José Maria de vez em quando tinha suas fraquezas, né? Então, tem um episódio que também está narrado na biografia, né? Na sua biografia, que num dia lá, XYZ qualquer, né? Ele estava andando por Madrid e ele estava irritado com alguma coisa, né? Que eu, para ser sincero, não me lembro que coisa era, né? Alguma coisa o irritou, e naquele momento ele ficou com a cara, fechou a cara, manifestava com o seu semblante, com a sua face, com a sua fisionomia, que ele não estava gostando daquela situação. Só que aí, coincidentemente, ele estava passando na rua, nesse momento, do lado de uma, vocês já ouviram falar dessas máquinas de fotografia, de revelação rápida, né? A pessoa entra, chega lá, é tudo automatizado, né? Então já tinha uma dessas máquinas lá em Madrid, na rua, assim, como antigamente tinha orelhão na rua. Vocês também lembram que tinha orelhão na rua? Tá bom, em Londres, aquela caixinha vermelha, telefone, né? Então, uma caixinha desse tipo, só que para tirar foto. São José Maria, ele falou assim, quer saber? Foi lá e tirou uma foto. Tirou a foto, saiu um monte de foto 3x4. Ele rasgou todas, mas guardou uma, com aquela cara mal-humorada. E ele guardou na carteira, para ele se lembrar de que, como não vale a pena, né? Olha como não vale a pena, né? Ele disse assim, agora eu vou ler as palavras literais, as suas palavras sobre esse episódio, né? Eu estava divertidíssimo com cara de chateação. Levei aquela foto na carteira durante um mês. Já tinha esquecido que era um mês. Levei na carteira durante um mês. De vez em quando, a olhava para ver a cara de chateação, para humilhar-me diante do Senhor, de Jesus, e rir-me de mim mesmo, por ser bobo. Olha que interessante, né? Quer dizer, olha a consideração do santo, olha como eu fui bobo, fiquei chateado com uma coisa pequena, não era para tanto, não precisava ter ficado chateado, não precisava ter ficado triste, olha que cara de bobo, né? Aquilo ali foi uma forma simpática que ele encontrou de se lembrar durante um mês, não vale a pena, para que ficar chateado, para que ficar triste? Em vários outros episódios, várias pessoas do Opus Dei testemunharam uma cena mais ou menos comum. Bem, mais ou menos comum, vocês vão entender, né? Não era, né, que acontecesse toda hora isso, né? Mas várias pessoas testemunharam que, às vezes, né, ao cruzar com São José Maria na casa, claro, a sede central do Opus Dei em Roma, também durante muito tempo foi a sede coincidiu, né, com a sede do Colégio Romano, da Santa Cruz. Então, muitos alunos do Colégio Romano cruzavam com São José Maria lá, né, conviviam com São José Maria. E ele, às vezes, vendo, né, a cara séria de uma pessoa, São José Maria, ao cruzar com ela no corredor, parava e dizia, meu filho, não há nada nesse mundo que mereça a cara que você tem. Olha, a gente pode lembrar dessa frase, hein? Na hora que você estiver lá toda rabugenta, né? Toda brava, toda chateada, pega seu celular, liga a câmera frontal, né? Dá aquela olhadinha e fala assim, e lembra de São José Maria, né? Minha filha, nada nesse mundo, não há nada nesse mundo que mereça a cara que você tem, né? Se a gente levar essa frase aqui para o lado sobrenatural, eu acho que isso aqui pode ajudar muito a gente, hein? A gente deixar de ser bobo, né?
a não ficar se dando tanta importância. Por que às vezes a gente fica triste? Por causa do orgulho, da soberba, que a gente se coloca lá em cima, tipo assim, todo mundo tem que me amar, todo mundo tem que me adorar, né? E fazer, né? E bater continência ou prestar reverência para mim. E quando alguém não faz isso, pronto, né? A casa cai, né? Que você não me ama, que você não me respeitou, você não sei o quê, já vem a briga, né? A bronca. Então, olha, uma fonte de tristeza, e talvez a principal, talvez não, com certeza, a principal fonte de tristeza é a soberba, é o orgulho. Da gente ficar se achando e ficar exigindo dos outros que nos tratem como se fosse... Bem, vocês podem completar a frase. Como se fosse... Falo? Sei lá, né? A princesinha, né? A rainha, né? Como diz uma blogueira, né? A rainha da nave, né? Quer dizer, não sei se tem que ser a rainha da nave, né? E vamos terminar? Passou, acabou. Desisto. Acabou o tempo. Hoje tem já sei como que eu vou terminar a meditação. Tem um capítulo chamado Alegria, no livro Caminho, né? O primeiro livro que São José Maria escreveu, né? A primeira versão, se eu não me engano, é do ano 34, hein? Era com outro nome. O nome Caminho foi uns anos depois. Mas essencialmente é o mesmo livro, né? Olha, fica aí nessa sugestão, né? Depois a gente pegar o capítulo Alegria do livro Caminho, por exemplo, e meditar sobre isso. Será que eu já sei ser alegre? Será que eu já conheço os meios para ser alegre? Para ter esse bom humor? Para levar a vida com leveza, com soltura, com alegria? Será que eu já conheço o caminho da humildade? Porque o remédio da soberba é a humildade. Então, se a soberba nos faz tristes, é a humildade quem nos fará alegres. É o fazer a vontade de Deus que nos tornará pessoas alegres, felizes. Vamos terminando por aqui, pedindo ajuda para Maria Santíssima. Porque com certeza é a pessoa mais alegre do mundo. Por quê? Porque é a pessoa mais santa. Quanto mais santo, mais alegre. Quanto mais santo, mais feliz. Quanto mais santo, menos problemas pessoais. A pessoa sofre, mas não tem problema pessoal, né? A pessoa tem que carregar a cruz, mas não tem rebeldias, tristezas, não tem. Pedimos a Nossa Senhora que nossa mãe seja não só o nosso modelo, mas também o nosso guia, né? Aquela que nos conduz rumo ao céu, ou seja, aquela que nos conduz ao caminho da felicidade eterna. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.